Caro diácono Geraldo, diácono Sérgio, querido padre Sebastião Pitts, que foi meu mestre de noviços, e agora nós vamos trabalhar juntos ano que vem em Joinville. Que alegria tê-los aqui, amado povo de Deus. Eu gostaria de introduzir, olha só que presépio lindo, né? Aliás, o Papa Francisco escreveu uma carta belíssima há 2 semanas, falando do presépio, como é importante nós colocarmos nas nossas casas, ambientes de trabalho, e parabéns também para quem fez este presépio. Que, aliás, hoje é aniversário de quem? Do Papa Francisco. Nós temos que lembrar, no final da nossa celebração, nós vamos rezar também por ele, e queremos lembrar dessa missa. Eu gostaria de cantar um refrão com vocês para iluminar um pouco a nossa reflexão. Talvez os mais antigos conheçam, quem não sabe cantarola junto, né? Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Este canto é um pouco de gratidão também, porque estamos nesse último 17 deste ano, mas também para nós descobrirmos as coisas que estão escondidas e que, na primeira parte, claro, tenho que falar da palavra de Deus, que sempre tem a primazia, neste bonito evangelho que nós acabamos de ouvir. Algumas pessoas dizem, mas o que tem a ver essa genealogia de Jesus? Por que a gente tem que ficar com José até chegar em Jesus? Porque Mateus, nós ouvimos Mateus, ele estava escrevendo para os judeus. Os judeus até hoje valorizam muito a questão dos antepassados, a sua geração, de onde você veio. Lucas, por exemplo, o evangelho de Lucas, ele não apresenta a genealogia de Jesus, porque para ele já interessava mais a conversão dos pagãos. Mateus precisava mostrar para os judeus que Jesus era Deus, mas ao mesmo tempo ele teve uma herança humana bonita. Ele não caiu assim do céu. Ele tem uma história, ele tem memória. E o bonito dessa genealogia que nós acompanhamos, que mostra não só os santinhos, as pessoas certas, mostra também as fraquezas daquelas gerações. Nós temos Davi, que foi adúltero. Nós temos prostituta no meio. Salomão, que adulterou, que idolatrou, melhor dizendo. Temos a fraqueza também do povo. E aí Mateus quer nos mostrar que este Jesus que veio, ele é 100% gente. Carne da nossa carne. Não é um ET assim meio fora. Então ele é 100% Deus e 100% homem. Tanto é que você, não sei se aqui na igreja tem, em algumas igrejas tem o JHS. Olha lá no sacrário, vocês estão vendo lá? Na portinha do sacrário, quem consegue ver? É escrito um JHS, é um iota, né? Alguns acham que está escrito Jesus, hóstia santa. Jesus, homem, salvador. E aí mostra a humanidade de Jesus. Porque ele assumiu a nossa condição humana, a nossa fraqueza. E a partir da nossa fraqueza, da nossa humanidade, ele nos resgatou, ele nos salvou. Então ele é Jesus, homem salvador. Então Mateus, ele quer resgatar os antepassados de Jesus e mostrar que ele veio entre nós, veio de uma família que teve uma herança também. E com este evangelho nos aproximando do Natal, o que a liturgia também pode ensinar para a nossa vida?
que nós também temos que valorizar os nossos antepassados, que nós também temos que fazer memória daqueles que nos precederam, daqueles que prepararam esse lugar todo. Nós que nascemos nesse tempo, minha avó materna, ela sempre dizia: vocês reclamam demais. No meu tempo não tinha asfalto, não tinha nem ônibus perto da casa. Ela nem viu o advento da internet, o que ela ia achar. Como nós evoluímos, mas se nós temos tudo aquilo que nós temos, e por exemplo, nesse calor hoje está mais fresquinho, bendito seja quem inventou o ar-condicionado, né? Tanto é que um lema no verão é: o amor está no ar condicionado, não é? Mas alguém que nos precedeu que fez, alguém que nos precedeu. Tem muitos inventores modernos que já morreram, mas nós temos que ter esta gratidão por quem preparou tudo isso, até por quem construiu. E, por exemplo, aqueles que construíram esta igreja linda, provavelmente estão no céu. Quantas pessoas que derramaram inclusive seu sangue como cristãos para que nós tivéssemos a nossa fé de uma forma livre. Temos que valorizar as outras pessoas, mas também da nossa família, a nossa geração. Talvez, claro, e você saiba o nome dos seus avós, maternos e paternos. É muito provável que todos saibam. Mesmo alguns podem dizer: olha, eu não conheci meu avô, minha avó. Já tinham morrido. Mas e dos bisavós? Você conhece? Sabe o nome do seu bisavô, da sua bisavó? Eu não sei. Então, é uma curiosidade. Voltar ao passado, ter memória do passado, conhecer as histórias do passado. Por que é importante? Padre, para que ficar sabendo a história do passado? Já passou, já foi. Não. Porque é importante nós termos memória. A memória do passado, quando nós vamos conhecendo a luta daqueles que nos precederam, como eles venceram as dificuldades. Quando a dificuldade vir bater na sua porta, na minha porta, nós podemos lembrar: opa, a minha avó já tinha falado isso, ela venceu, eu também vou vencer. A minha mãe me contou essa história, mas ela lutou e a luta dela foi maior, eu também vou conseguir. Por isso é importante a memória. Certa vez eu estava conversando com uma tia-avó minha, irmã da minha avó. Olha só o que ela me contou. Ela me contou uma história que parecia bem romântica dos meus antepassados. Ele era um luterano e lutava no exército alemão. Foi numa missão para a Terra Santa e se apaixonou por uma judia. Pensa, luterano com uma judia. Os dois se apaixonaram tanto que fugiram. Antigamente tinha muitas essas histórias, né? Fugiram. Para onde eles fugiram? Para a Polônia. Ela, uma judia, ele luterano. Na Polônia, um país absolutamente católico. Assumiram a religião católica. Conseguiram um sobrenome polonês. Não se pode falar polaco, né? Os polacos não gostam. Polonês. Mas sempre tinham medo de perseguição. Fugiram para onde? Para o Brasil. Tiveram 7 filhos. E a 7ª filha é a minha bisavó. Parece uma história de filme. Eu tenho um pouco de sangue judeu, luterano, tem tudo uma mistura. A maioria, nós também somos assim, né? Um pouco de italianos, um pouco de alemães, um pouco de... né? Uma mistura. Mas nós somos essa mistura. Eu contei só uma historinha, mas provavelmente vocês também têm histórias maravilhosas. E essas histórias precisam ser recuperadas. Fizeram um teste, se não me engano, na Espanha. E colocaram a família com os filhos, a nova geração. E falaram assim, quem não souber responder, por favor, vai se levantando e vai saindo. Como era o nome da nossa bisavó?
Aí quem sabe, eu sei. Vai falar. Aos poucos, a família toda foi saindo da sala. Porque ninguém tinha memória. Por que nós não temos mais memória? Por quê? Porque toda a nossa memória... Desculpa, eu vou fazer. Está aqui, ó. Nessa maravilha que é o celular. E é uma coisa boa, gente. Eu não estou falando mal do celular. E aqui tem muita memória. Mas tudo tem seu tempo. É como aquela família que disse, vamos lá na casa da vovó. Ela está tão sozinha. Foram lá, os filhos, vocês viram essa foto? Os filhos chegaram lá, todos estão no celular e a vozinha continua sozinha. Nós precisamos nos encontrar mais para falar sobre as nossas histórias. Fizeram uma pesquisa para saber qual é o maior medo do jovem. Medo. O maior medo, em primeiro lugar, apareceu do futuro. Por que o jovem tem medo do futuro? Porque ele não tem memória. Qual é a memória? A memória dos seus antepassados. Porque quando você tem memória dos seus pais, a memória dos seus avós, você diz assim, eu estou nessa dificuldade, como eu dizia antes, mas meu pai, minha mãe, meus avós também tiveram, eu também vou conseguir. Se uma pessoa não tem essa memória, ela logo desanima. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou me matar. Vem o desespero. Por quê? Porque não tem algo que sustenta. Não tem raiz. O que os pais devem dar para os filhos? Asas e raiz. Cuidado para não dar asa muito grande, porque senão voa muito longe. E raiz muito profunda, senão eles não saem de casa. Asas e raiz. Mas a raiz não é para ficar em casa, não sair mais, não casar. Não, a raiz significa memória. Isso que nós vimos hoje na genealogia, memória. E não ter medo de contar do passado. Olha, o teu bisavô foi só bebia, mas ele sabia fazer um móvel bonito. Nós pensamos que as pessoas não valorizam nossos antepassados. Claro que valorizam. Por exemplo, o rapaz começa a namorar com a menina. Todo mundo quer saber de onde vem aquele rapaz. Se ele é de boa família. Olha, eu não conheço, mas pelo sobrenome dele, o avô dele já foi vereador. Outro já foi, eu sei que eu não conheço ele, mas ele é de família boa. Então ele já tem um crédito com a família. É ou não é? É assim. Ou a menina. Olha, eu ouvi falar que não tem família boa, não. Não sei, vamos ver. Mas a família dela não é coisa que se presta. Não é? Muitas vezes assim. A pessoa já vem com a etiqueta. Qual é a etiqueta? Os antepassados. Nós fazemos isso de forma automática. Vemos a pessoa, nós não conhecemos a pessoa, mas nós sabemos de onde vem aquela pessoa. Então, valorizar a nossa história, não ter medo. A genealogia de Jesus, nós vimos tantas falhas, tanto fracasso. Não ter medo do nosso passado. Assumir como ele é. As pessoas queridas, seja curioso, seja curiosa. Pergunte o nome dos seus antepassados. Você tem uma tia-avó, você tem ainda os seus avós. Valorize. Use o celular, claro, pode usar. Mas não na mesa. Quando você está à mesa, é uma boa regra. Quem usar o celular enquanto está comendo, vai lavar a louça. Sei lá, cria uma regra, inventa alguma coisa em casa. Para dar tempo para a conversa. Ou a família também pode instituir. No sábado à noite, todo sábado à noite, nós não vamos assistir televisão e não vamos ver celular. Nós vamos comer uma pizza, que vamos nos encontrar para conversar. Mas padre, nós não temos tempo. Não tem tempo? Eu sou natural de São Bento do Sul. A nossa região, e eu trabalho em Joinville. A nossa região é uma região de gente de valor. Porém, todos nós, eu me coloco no meio. Nós temos que cuidar com uma coisa, uma preocupação muito forte nossa. Sabe qual é? Que na verdade são duas. É uma preocupação, é tipo aquele aparelho 2 em 1 que nós antigamente tínhamos, né?
Trabalho. Dinheiro. Trabalho. Dinheiro. Ninguém no leito de morte. Você sabe o que é leito de morte? Quando está morrendo. Quando está lá. Ninguém no leito de morte se arrepende. Tipo assim. Porque eu não trabalhei mais. Eu devia ter trabalhado mais. O arrependimento é outro. Porque eu não sentei mais com a minha família. Porque eu não abracei mais. Porque eu não beijei mais. Porque eu não passeei mais. Esses são os nossos arrependimentos. Que o trabalho é bom, eu não estou desconsiderando o trabalho e nem o dinheiro, que também pode ajudar a viver, mas deve ajudar a viver. O trabalho não pode escravizar ninguém e muito menos o dinheiro. Devem ser nossos servos e não nós escravos deles. Não se torne escravo do dinheiro e nem do trabalho. O dinheiro e o trabalho devem ajudar você a ser feliz, não atrapalhar a sua felicidade. Eu não tenho tempo. Inventa, cria, seja criativo. Você sabia que tempo é preferência? Se você gosta de chocolate e você ganha uma barrinha de chocolate, você vai achar um horário para comer aquela barrinha de chocolate. Mesmo que seja 2 horas da manhã, você está lá. Por quê? Preferência. Nós damos preferência a tantas coisas, outras coisas não. Padre, é muito difícil. Vai, se esforce, ainda dá tempo. Mas a nossa família sempre foi assim. Pode mudar. Quem disse que não pode mudar? Muda. Põe culpa no padre. O padre falou, agora vamos ter que fazer. Porque senão ninguém toma. Só que existe uma pastoral que mais cresce entre os cristãos. Sabe a pastoral que mais cresce entre os cristãos? A pastoral da espera. A mulher espera do marido, o marido espera da mulher. Os filhos esperam dos pais, os pais esperam dos filhos. A comunidade espera do padre, o padre espera da comunidade. A esposa diz, meu marido não faz nenhum carinho em mim. O marido diz, ela também está muito fria, nem olha para mim, nem pega mais na minha mão. Vamos sair da pastoral de espera. Vamos fazer algo. E que este Natal não seja mais um Natal na nossa vida, mas seja realmente uma oportunidade. E para terminar, não menos importante, alguém que valorizava a sua história era o Padre Aloísio. Eu posso falar de carteirinha, posso até tirar uma carteirinha de amigo do Padre Aloísio. As irmãs estão aqui, sabem que todas as minhas férias, todas, de seminário, eu vim passar com ele alguns dias. Quando eu vinha, ele já sabia que eu vinha contar algumas histórias. Memória. Ele também tinha as histórias dele. Algumas que eram engraçadas, ele falava, conta de novo aquela. Eu falei, mas para, eu já falei aquela. Mas tem essa irmã, a outra que não ouviu. Mas ele queria ouvir de novo. Eu lembro que o Padre Aloísio queria ouvir de novo. E eu lembro muito bem que agora nós estamos nos aproximando do aniversário natalício, dia 24 dele. Quando ele fez 90 anos, pouco antes da sua morte, e estava muito bem de memória, eu vim para celebrar o aniversário dele, fim do ano, estava de férias no seminário. Dom Orlando naquela época também veio, e ele celebrou a missa. Olha a memória. Ele celebrou a missa e começou a missa no ato penitencial. Eu pensei, ele vai elogiar tanto no Glória, vai falar tanto de tudo aquilo que ele fez. No ato penitencial, o Padre Aloísio disse, 90 anos de pecado, 90 anos de fraqueza. Ele se colocou tão pequeno, e aí eu percebi a grandeza do Padre Aloísio. Por que o Padre Aloísio era grande? Porque ele era pequeno. Por que o Padre Aloísio era forte? Porque ele era fraco. Ele não tinha medo das suas fraquezas. E aí eu falei para ele no café, estava Dom Orlando do lado, e eu disse, então Padre Aloísio, agora nós vamos lançar um lema depois dos 90 anos. Rumo ao centenário. Ele falou assim para mim, você é meu amigo
ou é amigo da onça? Vocês sabem da história do amigo da onça, né? Ele chegou e contou para um amigo e disse assim: olha, eu encontrei uma onça, mas uma onça grande, e eu espantei a onça só com meu grito. Aí o amigo dele disse: você é meu amigo ou é amigo da onça? E assim o padre Aloysio disse: olhou com humor a sua vida, mas ao mesmo tempo reconheceu as suas fraquezas. Assim também nós temos que fazer com a nossa vida. Não ter medo do nosso passado. Valorizar, ter memória, conversar com os filhos, com os netos. A televisão, o celular, tudo mais pode nos ajudar. Tem o seu tempo. Tem que cuidar para não diabolizar. Larga aquilo lá, quem sabe, só quero. Não precisa fazer isso. Falar com calma, se cria um horário para estar juntos. E eu vou dizer mais. Se tem uma coisa que um dia no seu leito de morte, você sabe muito bem o que é o leito de morte, você vai ter orgulho de se lembrar, você vai ter gosto de ter feito, foram os seus encontros familiares. É lá que o Senhor quer nascer, lá na nossa família. Tem pessoas que são fantásticas fora de casa, mas dentro de casa, esses tempos eu falei: nossa, aquela pessoa tão querida. A pessoa falou para mim: quer levar para você? Quer viver com a pessoa? Vai viver com ela para você ver. Você não sabe o que essa pessoa é dentro de casa. Pois bem, minhas irmãs, meus irmãos, muitas vezes é mais fácil ajudar quem está fora, mandar dinheiro até para a África, que não estou dizendo para não mandar, mas o Senhor está dizendo para nós investirmos na nossa família, sem ter medo do nosso passado. Então nesta missa nós queremos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida do Padre Aloysio, que ele nos ensina tanto. Agradecer hoje também pela vida do Papa Francisco, que é um testemunho não só para nós católicos, mas para o mundo inteiro. E pedir pelos nossos filhos, que todos nós consigamos dar asas, não demais, e também raízes, também não demais. Mas nós queremos dizer nesta noite: muito obrigado, Senhor. Este ano poderia ser melhor, mas ano que vem será melhor ainda do que esse ano. Ano que vem será melhor do que esse ano, mas vai ser pior do que 2021. Vocês entenderam? Por que 2020 vai ser pior do que 2021? Porque vai ser melhor 2021. Assim temos que progredir para o melhor, para o ótimo, não para o pior. Por isso nesta noite nós queremos dizer cantando: obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar, no perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Vamos ficar de pé? Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar